Relato de comprovação de que não existe oração sem ter resposta. Quando se determina, decide e cumpre os objetivos. Eu sou Stephanie Amâncio do Nascimento, pseudônimo Tef, nome de artista, reconhecida em alguns lugares que faço umas apresentações culturais e por pessoas que gostam da minha arte poética. Quero começar este relato falando sobre o meu tempo de prática que tenho no budismo de Nichiren Daishonin. Sou Fukushi, ou seja, nasci em uma família budista. Devota do Sutra de Lótus. Pois bem, enquanto criança, eu frequentava muito poucas atividades da Gakkai, onde, neste período, a prática foi diminuindo. Cheguei até frequentar o catolicismo. Até mesmo havia ganhado uma Bíblia, muito bonita de presente. Porém, percebi que aquele ensino religioso não fazia sentido e nem me sentia bem em estudá-lo. Passado algum tempo, no ano de 2002, minha mãe e eu retornamos a participar das atividades do budismo, com a FIM, na qual sigo praticando esse maravilhoso budismo firmemente. Já são 36 anos escutando o Nam-myoho Renge-kyo. E desde o ano 2016 que obtive o meu próprio Gohonzon. Após esse mesmo ano, tive muitas oportunidades de expandir o Kossei-rufu, ou seja, propagar a paz. E fui conhecendo pessoas novas. Aprendi com os erros próprios e também observando os erros alheios. Sabendo que o budismo é uma prática para seguir a lei mística que rege o universo. Compartilhando um pouco da minha jornada no Cerejeira, grupo que desenvolvi como pessoa o poder da observação e manter a discrição em alguns detalhes. Ingressei no grupo em 2005, ou seja, são 20 anos e até atualmente sigo como integrante. Já teve uma fase que cheguei a ver a chama do grupo querer se apagar, mas firme eu estava fazendo a minha história. Sinto alegria de falar um bom dia ou boa tarde de forma vigorosa, que espanta qualquer maldade. Venho aqui lembrar da Rejane, uma membro DF, Senhora Jovial, que neste dia estava chovendo no setor Coimbra, em Goiânia. E eu estava na recepção, como cerejeira, na sede RE Goiás. Quando ela, ao se aproximar da sede, se protegendo apenas com uma pasta, não pensei duas vezes. Já havia pegado o guarda-chuva e fui em direção a ela para proteger da chuva que caía ali. Foi um fato de proteção aos membros, que sinto orgulho de pertencer ao grupo cerejeira. Mas como sei que tudo tem começo, meio e fim. Este ano de 2026, determinei fechar o meu ciclo no grupo de bastidores, para conhecer novos ares, antes da ida para a divisão eterna, ou seja, a divisão feminina. Por isso, quero aproveitar cada oportunidade de fazer seire, apoiar na comunidade que faço parte e em toda a regional, de acordo com a minha disponibilidade pessoal, pois, bem, sigo agindo com alegria e responsabilidade, carregando na memória os aprendizados do grupo, propagando o budismo na nova era do Kossei-rufu, sempre sábia, forte e alegre pelas atividades, também na sociedade. Falando sobre a felicidade de trilhar os caminhos do mestre, em memória da Isako Ikeda. Mesmo com sua partida, me engrandece em saber que Ikeda Sensei, Makiguchi e Josei Toda deixaram seus legados e méritos importantes gravados, que carrego o escrito de Josei Toda no coração. O Kossei-rufu é a prática do supremo bem. Avançai com absoluta convicção. Não temeis as críticas. Não encontrareis outro caminho maior de servir à paz mundial e à felicidade dos homens. E ele bradou altivo: acreditem na boa política, mas não confieis nos políticos.
é um trecho que mais gosto. Levo para a vida, sabendo dicotomizar política de crença religiosa. E sobre a minha fé no Goronzo, sempre tive. Tanto que no início do ano passado determinei vencer infalivelmente, com o relato de decisão, que renovo neste ano de 2026. E sigo na luta para cumprir as minhas metas, que é a realização do COFO, realização da assinatura da revista Terceira Civilização, recitar 4 horas de Daimoku subdivididas no dia, garantir presença nas atividades como puder, seja em ponto cerejeira ou membro, apresentar o budismo a mais pessoas, que no momento tem os 5 Shokubukus. O que ainda falta é a concretização. Agora, se tratando de benefícios conquistados que comprovo por meio do Nam-myoho Renge-kyo, que não existe oração sem resposta. Comprovei pelos benefícios inconspícuos, no não material, e sim cultural, focando no bem-estar, saúde e felicidade, que venho a compartilhar. Foi eu ter aceitado me desafiar a um processo de emagrecimento, pois estava com 81 quilos, medindo 1,60 m de altura, com problemas de fortes dores nas articulações e no joelho, na qual o médico havia orientado que eu precisava eliminar o peso, pois o peso do corpo é bastante prejudicial para a saúde do meu joelho debilitado. Com isso, diante do Goronzo, determinei que iria vencer, emagrecer. E assim fiz. Comecei com as caminhadas, corridas e entrei na aula de hidroginástica. Treinava cardio no modo baixo impacto em casa mesmo. E fazia um pedal curto, de vez em quando. E junto com uma alimentação balanceada, tive o resultado em 3 meses. Fiquei satisfeita em ver que o meu processo de emagrecimento foi tendo resultados. As dores no joelho e articulações cessaram. Eu, com 20 quilos a menos, sinto satisfeita. Continuo cuidando da minha saúde física e mental, considerando ser essencial. E no ano passado, me aconteceu algo ruim, que foi a morte da minha avó materna, que contribuiu na minha criação, pois a luta dela pela vida foi um pouco sofrida com a doença de Alzheimer, internações devido à sua queda e a conjuntura vista em seu semblante. Terezinha Manso, naquele momento, se encontrava debilitada por não estar se alimentando. Foi quando eu, em casa, após a oração do Daimoku, pedindo pela sua melhora, e em umas conversas com alguns companheiros do HK, como a Dina, a Kelly e o Maxwell, ao eu falar do estado de minha querida avó, vieram me confortando meu coração, onde aprendi um pouco mais sobre morte e budismo, que tinha que orar para as funções protetoras do universo, que a proteja no estado que vier se encontrar, e que seja sem tamanho sofrimento. Daí, entendendo isso, tive a ideia de usar meu talento ancestral para escrever uma poesia. Pensei e escrevi. Gravei um áudio da arte poética que escrevi em homenagem à minha querida avó. Feito isso, encaminhei para minha mãe colocar para minha avó escutar. Ela teve reações nas expressões, escutando a poesia. Mas, dias depois, acabou encerrando sua missão no plano Terra. Com sua partida, eu e meus familiares ficamos bastante tristes. Já são 5 meses da sua partida. E tudo que fica depois da tristeza é o sentimento de muitas saudades. E finalizando este relato com uma reflexão em gratidão às minhas vivências no Grupo Cerejeira, é que eu, como uma mulher de ação, que vai além, se movimentando sempre, quando determina que vai conseguir, consigo mesmo, com foco para conquistar ainda mais, rompendo os limites. Vou e faço acontecer. Por isso, a frase autoral é sobre o ato de sorrir e ser leve, independentemente do obstáculo que tiver de enfrentar na vida. Sorriam, mesmo que o mundo anda pesado, desumanizado. Desejo
de seu coração, que a felicidade seja leve, até mesmo quando o poeta se entristece e descreve a poesia. Stephanie Amâncio.